Em 2021, foi lançado um livro na Bienal do Rio de Janeiro sobre o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele foi um advogado e jornalista abolicionista que lutou pela igualdade de direitos dos negros na época do Império, na época da escravatura. E ele ajudou a libertar mais de 500 escravos. Porém, o foco, o tema do meu vídeo não é sobre o Luiz Gama, que é uma figura importantíssima na história do Brasil, mas é sobre a capa desse livro. Tá? Esse livro é de autoria de Francisco Lima Neto e foi lançado pela editora Mostarda. Então, o que aconteceu? Esse livro tinha sido lançado em 2021, mas somente agora, no final de novembro de 2022, que aconteceu a polêmica, né? Então, esse livro ele foi indicado pela Secretaria da Educação de Campinas para ser distribuído para os alunos do ensino fundamental. Então, foram encomendados mais de 30 mil livros, né? E somente depois que esses lotes foram entregues, que uma vereadora de Campinas observou na capa que aparece uma suástica, né? Uma suástica dita nazista, né? Então veja aqui, do lado direito, a gente vê nitidamente essa suástica, né? Ela apareceria aqui também do lado esquerdo, mas como esse fundo ele não está simétrico em relação ao centro da capa do livro, então ele quase não aparece aqui, mas ele aparece bem do lado direito. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha do lado direito, ó. Então veja que aparece boa parte dessa suástica, né? Eu não vou entrar no mérito se quem projetou essa capa, se esse fundo, o pessoal chama de vetor, né? Uma ilustração vetorial. Eu não sei se isso aqui foi capturado da internet, ou se esse fundo foi criado, foi uma criação, algo original, ou então se ele pegou um fundo da internet e depois acrescentou essas suásticas, né? Se essa pessoa fez de má fé, no sentido de apologia ao nazismo, né? Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas esse episódio está servindo de gancho para eu fazer esse vídeo, porque se a gente observar essas suásticas aqui, ó, as duas suásticas elas não são iguais. Se você prestar atenção, elas são diferentes, ó. Uma, ela está no sentido horário e a outra está no sentido anti-horário, tá? Aí, o que acontece? A suástica nazista é aquela do sentido horário. Seria essa de baixo aqui. Então, essa de cima não seria uma suástica nazista. Porém, para a grande maioria da população, eles não vão fazer essa distinção, né? A maioria vai até achar que não importa o sentido da suástica, vai ser uma suástica nazista. Porém, ao longo desse vídeo, a gente vai poder observar que a suástica, na verdade, ela é bem mais antiga do que essa que é mais conhecida, que é a mais triste, que é a suástica que o partido nazista adotou logo que acabou a Primeira Guerra Mundial, né? E aqui aparece a capa do livro já corrigido, né? Então a editora ela se comprometeu a recolher todos os livros e substituir por livros novos. Então veja só o prejuízo que deu, né? Então aqui já é a capa, né?
sem a suástica, tá? Então, praticamente só tirou a suástica, permaneceu tudo. Permaneceu o mosaico de fundo, o letreiro e a figura do Luiz Gama. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1920, o Partido Nazista adotou a suástica como símbolo de sua bandeira, representando a pureza e a superioridade da raça ariana. Porém, para diferenciar da suástica budista, inclinou o desenho em 45 graus e adotou a versão dos braços no sentido horário, menos comuns nas outras religiões. Então veja aí a suástica budista e a suástica nazista. Quando a gente olha aquela capa do livro, né, ela ficou ainda mais parecida com a suástica nazista porque o mosaico de fundo ele tem um quadriculado que está inclinado em 45 graus. E aí foi inserido essa suástica nos quadrados. E aí, como os quadrados estavam inclinados em 45 graus, aí ele acompanhou. Então, ele ficou ainda mais parecido com a suástica nazista. Porque se não houvesse essa inclinação, né, ele ia ficar mais parecido com a suástica budista. Porque, veja, a budista ela é paralela, as suas linhas, né, são paralelas às linhas horizontais e verticais. Digamos assim, né, as suas linhas são, não tem inclinação nenhuma. É diferente da suástica nazista. Então, é isso aí. E a suástica budista, no Japão, é chamado de mandi, né? Então, e aqui em cima está escrito aqui no ideograma japonês como se escreve mandi, né? Então, esse primeiro ideograma é man e esse segundo é di, mandi. E ele é considerado um dos símbolos religiosos mais antigos que existem. Este símbolo é reconhecido em diversas culturas e religiões em todo o mundo, tais como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo e o taoísmo. E não se sabe exatamente qual povo criou a suástica, mas a sua origem é bastante antiga e remonta a mais de 5.000 anos. O nome suástica é derivado do sânscrito svastika e significa basicamente bem-estar. Ou seja, bem ao contrário do que foi praticado pelo Partido Nazista, né? E o mandi budista ele é composto de vários elementos. Ele tem então um eixo vertical que representa a conexão do céu e da terra, um eixo horizontal que representa a conexão do yin e o yang, e 4 braços ligados a estes eixos para representar o movimento e a força giratória criada pela interação desses elementos. Esses braços, eles apontam 4 direções que representam as 4 Vedas, ou seja, as 4 escrituras sagradas mais antigas da história, na qual ensinam a filosofia de vida ensinada por Deus. O mandi, quando tem os braços virados para a esquerda, é chamado de omote mandi, que representa amor e misericórdia, e quando voltados para a direita, é chamado de ura mandi, que significa ura significa parte traseira, representando força e inteligência. Quando eu era criança, né, a gente não morava aqui ainda em Mojimirim, morava em Campinas, né? Então, tanto a minha tia como a minha mãe e a minha avó, eles falavam omote e urá como se fosse assim, omote a parte da frente e urá o quintal, né? Então falava assim, ó, vai brincar lá na frente, né? Então eu falava omote, vai brincar lá na frente da casa, né? Onde tem uma área. Ou então falava urá,
no quintal. Então, mas o que significa essencialmente? Coisas opostas. Uma é o oposto da outra. Uma fica na parte da frente, o outro fica na parte de trás. Que é essa oposição que acontece no símbolo do mandi. Tá? Que é quando um dos símbolos, o braço está virado numa direção e no outro está virado na direção oposta. Então veja aqui o Omotemandi, né, e o Uramandi. O Omotemandi ele está virado para a esquerda e o Uramandi virado para a direita. Para a esquerda representa a misericórdia infinita e para a direita inteligência ou força. Tá? Também algumas pessoas falam Hidari Mandi, né, que é Hidari significa esquerda. E Migi Mandi, Migi significa direita. Tá? Mas é a mesma coisa, né? Um é a oposição do outro. E perceba que a suástica nazista ele está virado para a direita, né? Mas por que eles escolheram o virado para a direita? Porque o mais comum, tanto no Japão como nas outras religiões e culturas, o mais comum é a esquerda. O Omotemandi é a suástica mais comum. Existe a direita também, mas a mais usada é a esquerda. Então, os nazistas, para diferenciar, resolveram escolher a menos comum, que é a direita, e fizeram aquela inclinação de 45 graus. E aí, o próprio desenho do Mandi acabou virando um ideograma japonês, né, um kanji. E ao mesmo tempo, esse kanji acabou virando um símbolo que é usado nas placas para indicar um templo budista. Então, nas placas, nas ruas e nos mapas, a gente consegue observar o uso do Mandi. A gente vai ver uma ilustração a seguir, né? Só para citar aqui na Olimpíada de Tóquio de 2020, né? Tanto o governo como o Comitê Olímpico estava pensando em eliminar esses símbolos das placas, né? Porque eles estavam com medo dos turistas acharem ruim, né? De estar esses símbolos lá, confundir com a suástica nazista, né? Mas aí a sociedade japonesa, algumas comunidades lá, eles acharam que não devia deixar do jeito que está. E eles têm razão. Que quem está de fora, quem está lá, que tem que aprender com os anfitriões, né? E não o contrário, né? Então, aí resolveram deixar do jeito que está mesmo e ficou tudo bem. Ninguém confundiu, ninguém xingou, ninguém fez nada. Então veja aí, ó. Aqui são algumas placas, né, mostrando o Mandi, aquele símbolo, a suástica, tá vendo? Então pode ver que ele não está inclinado, né? Olha aqui, ó. A gente olhando, considerando como referencial a própria placa, né? Ele não está inclinado, certo? E ele está à esquerda, né? Todos eles aqui, ó. O bracinho está à esquerda. E ele é indicativo do que? Toda vez que alguém se depara com isso aqui, significa que ele está mostrando um templo. Um templo que pode ser um templo budista ou shintoísta. Tá? E aqui o nome dos templos. Tá? E aqui a gente vê um recorte de um mapa onde aparece também os mandis dentro dos círculos, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então a gente vê aonde aparece o mandi, né? Significa que é um templo, tá? E é engraçado que eu passei quase 4 anos no Japão nos anos 90, né? E eu já tinha visto esse símbolo aqui nos mapas, né? Eu comprei um livreto lá, um mapa do Japão para eu poder me orientar, né? Na hora de me deslocar e na hora de passear.
Já tinha visto, mas eu jamais associei esse símbolo aqui, né, com a suástica nazista. Juro por Deus, eu nunca associei. Mas por quê? Porque aqui está reto. E a suástica nazista que eu já conhecia é inclinada. Não sei se é por causa disso, mas jamais eu associei com a suástica nazista. Para você ver, né? Tem gente que tem a sensibilidade, olha, apesar de ser diferente, de ser reto, outro ser inclinado, fala, ah, não, associou com o nazismo. Eu, na época, não associei. Então, olha, aqui eu vou dar um zoom aqui, ó. São maneiras de se escrever Mandi é, na língua japonesa. Olha só. Então, ó, essas três formas de escrever Mandi, elas estão corretas, ó, tá vendo? Ó? Todos, todos, esses, todos esses três aqui significam Mandi, tá? Esse primeiro aqui, Mandi. Esse aqui também, Mandi. Então você pode ver que o Di é o mesmo, tá? O que diferencia esse aqui. Mas esse man aqui, esse primeiro man significa 10.000, que é o mesmo kanji, é o mesmo ideograma que está na nota, na cédula de dinheiro de 10.000 ienes do Japão, que é a nota de mais alto valor do Japão. Então, literalmente aqui, mandi significa 10.000 letras, né? Então, no sentido de que 10.000 é uma quantidade muito grande, né? Digamos assim. Então, significa, grosso modo, né? Símbolo eterno, certo? Então, mandi significaria símbolo eterno. Ou então, uma letra eterna, né? Uma escrita eterna, certo? E se a gente pegar esse outro kanji aqui, ó, eu coloquei ele no tradutor Google, significa Yorozu, né? Só que quando associado com esse dia aqui, significa mandi. Esse Yorozu, se você deixar ele sozinho no tradutor Google, ele aparece também como 10.000. Aí eu já não consigo explicar realmente qual é a diferença desse kanji para esse outro aqui, sendo que os dois significam 10.000, tá? E esse terceiro aqui foi adotado, e ele como um kanji, como um ideograma, já significando um mandi. Tá? Então, o próprio símbolo, a própria suástica, né, aquele símbolo antigo, acabou virando um ideograma japonês. Olha que coisa interessante. Tá? E finalmente aqui, o mandi, né, além de símbolo, acabou virando ideograma, como eu já tinha dito. Né? Então, por causa disso, a gente pode observar na literatura japonesa o emprego extensivo desse kanji nas mais variadas formas de comunicação. Então, a gente vai ver na sequência um exemplo do emprego do símbolo do mandi. Vamos ver aqui, ó, eu vou abrir. Então aqui vocês estão vendo um recorte de um mangá que é uma revista em quadrinhos japonesa. Então eu vou dar um zoom aqui para ver melhor. Vocês podem ver aqui, ó, aqui está escrito no balãozinho, está escrito Madi Mandi. Então você pode ver que esse mandi aqui, ó, tá vendo? É o mesmo caractere, é o mesmo ideograma do templo, da suástica, que está em vermelho aqui, tá? Para destacar. Então aqui do lado direito, em letras bem pequenas, está escrito, em caracteres mais simples, está escrito mandi. Então isso aqui eles estão querendo dizer mandi. E aqui está madi mandi. Madi mandi é uma expressão que foi criada, associada a esse mandi, né, para denominar surpresa, né, susto com alguma coisa. Então a pessoa fala assim, madi mandi, né? Então ele se surpreendeu, ele se assustou com alguma coisa que aconteceu. Madi mandi. Que é o que está aqui, ó, tá vendo? Madi mandi.
E aqui eu vou passar uma série de fotos, né, de imagens onde aparece a suástica budista, né, a suástica, aquele símbolo antigo. Só que essas estátuas, né, elas são bem antigas, né. Eu acredito que todas elas são bem anteriores à época da instituição da suástica nazista, né. Então a suástica nazista tem coisa de 100 anos só, né? E a suástica budista se originou há 5.000 anos atrás, né? E essas estátuas aqui também, algumas delas ou todas elas são milenares, né? Eu vou dar um zoom aqui, ó, aqui. A gente vê aqui, ó, não sei se dá para ver, no peito aparece o mandi. Você pode ver que ela está reta, ela não está inclinada, ó, tá vendo? Então esse aqui é um, né? Esse aqui já é um outro Buda, né? Que aparece também com a suástica no peito. Olha aqui, ó. Tá vendo? Também está reto, não está inclinado. Eu não pesquisei, não sei quantos anos tem essas estátuas aí, mas acredito que são bem super antigas. Olha aqui também uma outra estátua. Também, ó, tá vendo? Essa aqui, eu não sei se é por causa da foto, do ângulo que foi tirada a foto. Essa aqui até parece que está inclinado, né? Mas de repente é uma ilusão de ótica, né? Mas você vê que é antigo. Só que aqui está virado para a esquerda também, né? Diferente da suástica nazista, que é virado para a direita, tá? Olha a outra aqui, ó. Também, né? Também está no peito aqui, ó, reto, não está inclinado e está à esquerda, diferente da suástica nazista. Olha a outra aqui, ó. Tá vendo? Também está reto e à esquerda. Então na internet a gente acha um monte de fotos dessa suástica budista, né? Para se comprovar que ela é super antiga. E olha aqui também um templo na Indonésia, né, em Bali, que tem essa suástica. Esse templo aqui acredito é um pouco mais recente. E está aqui, ó, ela suástica reta, né, e com os bracinhos à esquerda. E aqui é um templo no Japão, em Nagano, onde eu vou dar um zoom aqui, ó. A gente observa no pano aqui, ó, também a suástica budista, também reto, né? Reto e com os bracinhos à esquerda também. Então é isso aí, pessoal, que eu queria falar sobre o mandi. Abraço a todos.